Olá, e nós vamos falar nessa aula então sobre alguns dos erros mais comuns, né, da escrita. Erros de alma, erros que estão ali no cerne da linguagem e que o escritor tem que estar muito atento, né, porque podem ser de fato assim, muito problemáticos e até fatais, né, para a sua história. Esses três elementos são o seguinte: um é o sentimentalismo, o segundo é a frivolidade ou frialdade e o terceiro é o maneirismo, né? Vamos ver aqui um por um desses três elementos. É, o primeiro elemento, o elemento sentimentalismo, né? Basta pensar naquelas novelas mexicanas, por exemplo, em que a gente vai descobrir que os amantes são irmãos, né? Vai descobrir sempre algo, né? Um doente terminal tratado de uma maneira exagerada, né? Não de uma maneira, não de uma maneira contida, mas sim com um exagero de sofrimento, né? Um sentimentalismo barato, porque vai dobrar ou triplicar a dose, né, açucarada de sensações, de sentimentos, em vez de usar as sensações e sentimentos de uma maneira adequada, para que o próprio leitor ele sinta, né, com as suas sensações, com as suas unidades de sensação, afetos, etc. Em vez disso, é nós que dobramos ou triplicamos, né, as sensações. Então isso é muito ruim, porque na verdade acaba tratando infantilmente, né, o leitor e o espectador, infantilmente porque em vez de ele próprio, né, entrar na história, ele próprio ser agente das sensações que estão ali, é o escritor que coloca de uma maneira, né, como eu falei aqui, dobrada ou às vezes triplicada ou mais, né, as sensações ali dentro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter cuidado para que, né, as sensações estejam colocadas, né, numa dose correta para, né, aquilo que nós colocamos dentro da nossa história. Como se comportam nossos personagens, como é que um personagem se comporta em relação ao outro, né, como é que isso vai ser observado e vivido pelo leitor, porque é ele que vai fazer a leitura, né, de uma maneira agradável, de uma maneira não exagerada, né? Menos é mais neste sentido, né? Agora, esse menos é mais, nós também temos que ter cuidado com isso, porque o exagero contrário, né, é um exagero chamado de frivolidade ou frialdade. E nesse exagero de frivolidade ou frialdade, nós temos o contrário. Em vez de ter, né, a sensação adequada, o sentimento adequado, nós não temos sentimento nenhum. Então é um texto frio, mas tão frio, tão frio, tão frio, que não carrega de sensação nenhuma para dentro da história, né? Frio porque é abstrato, frio porque não se justificam os elementos que estão ali dentro, não geram sensação nenhuma para o leitor, né? Frio também no tratamento com as personagens, né? Frialdade e humilhação em relação a personagens ali dentro, né? O Pedro Gonzaga e a Jane Tutiquian, no seu livro Escreva, Guia de Escrita Criativa, chamam a atenção para isso, inclusive, né, falam de uma cena muito interessante em que a gente imaginar, né, um filho e um pai brigando numa luta corporal, e nessa luta corporal o narrador, em vez de ser, né, um narrador que nos coloca a devida sensação, ele é frio e humilha a personagem, dizendo, por exemplo, né, sobre a personagem que está ali nessa luta, esse pai, né? E então o velho, né, ficou chorando como uma criança, né? Vejam, nós estamos humilhando, né, e estamos sendo frívolos em relação ao nosso personagem, né? Nesse caso, em relação ao personagem, isso é uma coisa interessante, porque essa questão da humilhação, né, ou seja, nós vamos carregar de uma frialdade, de uma frivolidade, o tratamento em relação ao personagem, nós também podemos carregar isso em relação ao leitor. E aí é um outro tipo de problema, um outro tipo de erro da escrita, que é, né, o erro de um pedantismo, um erro de um erro de querer humilhar, né, humilhar o leitor, que é, né, o maneirismo.
Então o maneirismo é a utilização de palavras super rebuscadas, né? Mesóclises, utilização de palavras e construções que são super complexas, mas que estão trazendo ideias muito simples, né? Em vez de ser o contrário, ideias complexas com, né, construções simples e palavras simples, o que esse mau escritor faz é colocar ideias muito rasas com, né, palavreados, com um fraseado muito além, né, do necessário para passar aquela informação. Então, o uso de palavras que já estão em desuso, latinismos, expressões em latim, quer dizer, expressões em línguas estrangeiras, a utilização também de certas linguagens de segurança do mundo jurídico, por exemplo, né? No mundo jurídico tem muito uma linguagem de segurança que é só para quem está ali dentro, né? Na filosofia também, a linguagem de segurança da filosofia, mas não só. Em todas as áreas existem aqueles chavões, né, aquelas palavras utilizadas internamente e que às vezes o escritor, não sabendo que ele não deve ficar mergulhado nesse universo, né, ele acaba colocando isso tudo para dentro da página, derramando isso tudo para cima do leitor. Acaba gerando, né, um maneirismo, porque em vez dele, por exemplo, falar de uma orquídea, ele vai usar todo o seu conhecimento botânico para demonstrar o quanto ele conhece, né, aquela planta, né? Ou às vezes se a pessoa vem de um outro ramo, de uma outra área, ela vai derramar o seu conhecimento específico, né, para cima do leitor. Isso não é bom, isso vai fazer com que o nosso texto seja uma espécie de humilhação, né? Se a frialdade é uma espécie de humilhação em relação aos personagens, né, pode resultar numa espécie de humilhação em relação aos personagens, por um lado, né, por outro é uma frieza no tratamento geral das sensações que não passam para o leitor, né? Se isso acontece enquanto uma humilhação para personagem, também, né, no caso do maneirismo, acontece essa espécie de humilhação, né, esse palavreado, esse torneio sintático exótico, né, que acaba gerando uma espécie de humilhação para o leitor. Isso não é bom. Não quer dizer um rebaixamento total da escrita para, né, uma perspectiva pedestre da escrita, sem poesia, sem nada. Não, não é isso. Pode-se e deve-se, né, ser muito, muito atento às palavras, muito poético, pode-se, né, utilizar uma prosa poética, no entanto, com este cuidado, o cuidado de ser compreendido, de poder ser compreendido, o cuidado de ser não humilhante, né, para os nossos leitores. Então esses são 3 erros que depois, né, em outras aulas eu vou tratar de outros, mas esses são específicos da linguagem, que se a gente já toma consciência deles de início, já é meio caminho andado para uma escrita bacana e que chegue, né, com qualidade e carregue de unidades de sensação e de observações, de observações de detalhes expressivos e de vida para o nosso leitor. Tá bem?